Olá, boa noite a todos. Apresentação da Sprint 2. Esses são os integrantes do grupo. Essa é a nossa matriz de responsabilidades. Peças de reposição. Estoque recomendado para a Alaska Airlines. O que aconteceu? A Alaska Airlines ela tinha cerca de 48 aviões do modelo envolvido no acidente. A empresa ela não possuía peças de reposição suficientes para alguns componentes importantes. Bom, e por que isso é um problema? Sem peças disponíveis, a manutenção demora mais. Quando uma peça ela apresenta desgaste ou defeito, a companhia precisa esperar a peça chegar ao fabricante. Isso pode levar alguns dias ou semanas. Os aviões eles podem ficar parados. Sem a peça necessária, o avião não pode voar por segurança, então a aeronave ela fica fora de operação até a manutenção ser concluída. E aumenta o risco de falhas. Se não houver peças disponíveis rapidamente, existe pressão para adiar trocas ou prolongar o uso de componentes desgastados. Isso aumenta o risco de problemas mecânicos e acidentes. E o que seria ideal? A companhia ela deveria manter um estoque mínimo de peças importantes para fazer trocas rápidas, garantir inspeções e aumentar a segurança. Estoque da Boeing para suprir a necessidade da frota. A Boeing ela precisava atender cerca de 1.194 aeronaves nesse modelo no mundo, e depois do acidente, muitas companhias precisaram trocar peças e fazer inspeções. E o desafio era, a Boeing ela precisava produzir peças rapidamente, enviar peças para várias empresas e evitar atraso na manutenção. Consequências de falta de peças, sem estoque suficiente, são os voos eles podem ser cancelados, aviões ficam fora de operação e aumentam o custo das empresas. Bom, para fazer o cálculo do PBH, usaremos a seguinte metodologia de cálculo, onde PBH é igual a PL vezes a porcentagem de C dividido por FH, onde PL é o preço da lista, a porcentagem de C é o custo anual, onde vamos trabalhar com dois cenários, de 10% a 15%, e FH são as horas anuais de 2.500 horas, onde temos uma faixa de preço estimada de 3,20 a 4,80 dólares por hora de voo, onde o custo proporcional ao valor do ativo, que é o Dexcrew, que inclui uma provisão para reparos e gestão de risco e representa aproximadamente 2,4% da taxa total de LRUs. Bom, sobre os conceitos de aprovisionamento de peças, temos o aprovisionamento inicial, que é um estoque base para entrada em serviço, focado em cobrir o lead time inicial e garantir disponibilidade até a estabilização da frota. E temos o aprovisionamento recorrente, que é uma gestão contínua baseada em consumo real. É a otimização constante para equilibrar o custo de capital e o risco de AOG. E as alternativas para a reposição do conjunto do eixo seriam uma troca, o exchange, que é a disponibilidade imediata, que entrega-se a peça usada e recebe-se uma revisada mediante taxa fixa mais o reparo. A compra direta, da posse total do ativo, onde tem alta confiabilidade, mas exige alto desembolso inicial e gera estoque imobilizado. O reparo, o MRO, onde tem o custo inferior à compra, depende do TAT, do turnaround time da oficina e exige peça reservada para o período. E o contrato PBH, que é a gestão total pelo fornecedor, a previsibilidade financeira e eliminação de necessidade de estoque próprio. O cheque C envolve inspeções estruturais detalhadas e tarefas de manutenção mais profundas no sistema de compensação do estabilizador horizontal. Nesse processo, podem ser realizadas inspeções do jack screw, medição da folga axial, lubrificação e substituição de componentes desgastados. Essas atividades aumentam os custos de manutenção devido à grande demanda de mão de obra, tempo de aeronave parada e necessidade de inspeções especializadas. A reserva de manutenção consiste no planejamento financeiro destinado às futuras intervenções no sistema. Essa reserva cobre inspeções programadas, substituição do conjunto do eixo e troca de componentes desgastados. Esse processo reduz impactos financeiros inesperados e contribui para manter a disponibilidade operacional da aeronave. Apesar dos altos custos associados à manutenção preventiva, eles são significativamente menores que os custos gerados por falhas estruturais ou acidentes. Por isso, inspeções e substituições programadas são fundamentais para garantir segurança operacional e confiabilidade da aeronave. Remoções não programadas de componentes individuais em um período trimestral. Esse slide mostra uma análise de confiabilidade do sistema de compensação estabilizador horizontal, utilizando dados de funcionamento da frota e a quantidade das remoções não programadas do componente. No gráfico ao lado é possível observar a relação entre a taxa de falhas e o número esperado de remoção do sistema. Mesmo apresentando uma baixa taxa estatística de falhas, o componente sofria desgaste progressivo devido à falta de lubrificação e inspeções adequadas, fator que contribuiu diretamente para o acidente. Análise das taxas de falha dos componentes do conjunto do eixo.
Nesse slide são apresentados os principais modos de falha do conjunto do eixo do estabilizador horizontal, como desgaste das porcas trapezoidais, falhas mecânicas e folgas excessivas no componente. A imagem ao lado mostra o conjunto mecânico do sistema após os danos causados pelo desgaste severo das roscas. Esse desgaste comprometeu o controle estabilizador horizontal e levou à perda do controle da aeronave durante o voo. Agora, falando sobre a extensão dos intervalos de manutenção, a Alaska Airlines baseava seu programa no MSG-2, que recomendava a lubrificação do eixo de 600 a 900 horas de voo. Em 1996, foi publicado o MSG-3 para o MD-80, que passou a vincular a lubrificação do eixo ao Check C, ou seja, a tarefa deixou de ser um intervalo próprio em horas de voo e passou a ocorrer junto a uma verificação maior. O problema é que essa decisão foi tomada como parte de pacote, sem que analisasse tarefa por tarefa e o impacto de cada extensão. E os próprios engenheiros do projeto da Boeing não foram consultados e nem sequer sabiam do intervalo que tinha sido alterado. Na tabela, o cheque C da Alaska Airlines começou com 2.500 horas de voo em 1985, e em 1988 foi para 3.200, e em 1996 atingiu 4.775 horas de voo, o que representava 33% maior que o limite recomendado pelo próprio fabricante. Agora, falando sobre a extensão do intervalo de lubrificação do eixo, em 1964, quando o DC-9 entrou em operação, o fabricante especializava a lubrificação trapezoidal de 300 a 350 horas de voo. Porém, quando a Alaska Airlines incorporou o ND-80, o intervalo começou a ser progressivo, aumentando, chegando até a 2.550 horas de voo, sem sequer ter limite de horas, apenas por calendário, 8 meses. Ou seja, o processo que levou a essa extensão não realizou uma análise individual da tarefa de lubrificação. O intervalo histórico de 600 a 900 horas não foi nem considerado, e os engenheiros não foram ouvidos. A decisão foi tomada de forma agregada dentro de um pacote maior de revisão do cheque C, sem que ninguém avaliasse e especificasse o impacto daquele aumento sobre a segurança do conjunto do eixo trapezoidal. A FAA deveria garantir que mudanças no programa de manutenção mantivessem a mesma margem de segurança. No MD-80 da Alaska, ela aprovou a extensão do Check C para perto de 4.800 horas e colocou a lubrificação do Jack Squirrel só sob calendário, o que virou mais de 2.500 horas entre intervenções. Essas decisões se apoiaram em dados gerais de confiabilidade, sem uma análise tarefa por tarefa nem validação do lubrificante. Em um sistema de controle de voo, a questão não é só sobre a frequência de falha, mas a consequência. Com menos lubrificação e menos inspeção, a barreira preventiva enfraqueceu. Concluindo, no Alaska 261, o que levou à perda da aeronave foi o desgaste extremo da porca do Jack Squirrel. Este desgaste evoluiu porque as extensões de intervalo e a supervisão permissiva deixaram o sistema tempo demais sem manutenção adequada. A mensagem é prática: manter lubrificação e medição de folga como barreiras independentes, só estender intervalo com evidência sólida e aval do fabricante, e tratar Jet Squirrel como uma peça crítica também no estoque. Em controles de voo, economizar horas de hangar não pode custar margem de segurança.